Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Então, vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos sobre o Brasil Império. E hoje nós vamos dar início às aulas sobre as revoltas regenciais. Continuamos ainda dentro do período regencial, tá? Só que agora nós vamos falar das famosas revoltas regenciais. Lembrando que o período regencial foi um período muito curto, né, da nossa história imperial, né, do Brasil Império. É o período de transição do primeiro reinado para o segundo reinado, né, que é marcado por uma grande instabilidade política, econômica e social, né? Instabilidade esta instabilidade muito marcada por essas revoltas, né, que colocou em xeque a nossa própria unidade territorial. O Brasil ficou a um passo de se desfragmentar todo e se tornar várias repúblicas independentes. Então vamos entender um pouco mais sobre essas revoltas a partir de agora. Na aula de hoje nós iremos estabelecer o entendimento de três revoltas. A revolta da Balaiada no Maranhão, a revolta dos Malês na Bahia e a revolta da Sabinada também na Bahia. Então bora lá, bora entender um pouco dessas revoltas, beleza? Bom, primeira revolta é a Balaiada no Maranhão, tá? A revolta da Balaiada no Maranhão aconteceu entre os anos de 1838 a 1841, tá? É uma revolta popular, tá? Porque é organizada por membros de um grupo social denominado de balaios, beleza? É um grupo extremamente popular. Só que também teve participação, vamos dizer assim, de grupos lá de latifundiários. Então os latifundiários também deram, certo, que um suporte para a instituição desta revolta, porque eles haviam uma questão que estava de grande interesse nesse ponto, que é: o Maranhão tinha como principal fonte econômica a economia agrária, né, da produção do algodão. Só que de repente esses latifundiários do Maranhão viram o preço do seu produto se despencar. Por quê? Por causa da concorrência feita pelos Estados Unidos, tá? Então, né, devido a essa concorrência constituída pelos Estados Unidos, houve um processo de, vamos dizer assim, de enfraquecimento da economia agrária na região. E isso fez com que esses latifundiários se aliassem em um primeiro momento aos balaios, né, sobre a liderança do balaio Cosme, e aí começavam então a instituir aí uma revolta contra o governo central brasileiro, que era o governo dos regentes, tá? Em 1838, quem estava no comando do Brasil era um cara chamado Araújo Lima, né? Era a regência Una Araújo Lima. Essa população mais pobre, então, com a união, juntamente com a união feita com esses grupos de latifundiários, então organizam essa revolta. E essa revolta passa a ser liderada por um grupo político liberal chamado bem-te-vis. Esses bem-te-vis, na sua grande ramificação, composta por fazendeiros, né? E esses fazendeiros, então, passam a liderar esta concepção política dessa revolta, defendendo os ideais liberais, né? E eles conseguem, né? Então, eles organizam essa revolta, tá? Eles conquistam a cidade de Caxias e eles chegam a instituir até mesmo um governo, né, paralelo, né, que seria uma república. Só que assim que o governo, assim que eles começaram a tomar a cidade de Caxias e a pensar nesse governo paralelo, o governo central, o governo regencial, logo mandou tropas para o Maranhão para fazer o quê? Reprimir, né? Então, ao processo que o governo central envia essas tropas para o Maranhão e impõe esse processo de repressão, o que acontece? Os, né, fazendeiros, bem-te-vis, vendo que a situação poderia ficar complicada para eles, eles decidem abandonar o barco, tá? E deixar os populares, os balaios, se ferrarem sozinhos, tá? Então os bem-te-vis recuaram com o processo de repressão estabelecida. As tropas chegaram, impuseram essa repressão, mas impôs essa repressão sobre quem? Sobre a população mais pobre, sobre os balaios, né? E aí, né, foi fácil destituir este movimento. Esse movimento, então, foi totalmente destituído
por força desta repressão aos grupos populares, ao grupo dos balaios. A Balaiada do Maranhão é um movimento que não tinha nada para dar certo. Primeiro porque era um movimento sem unidade, porque havia um projeto dos balaios e um projeto dos fazendeiros, dos bem-te-vis. E foi um projeto sem apresentar, foi um movimento que não apresentou um projeto político definido. Eles não sabiam se eles iam tomar o poder, implantar uma república, implantar não sei o quê, esperar Dom Pedro completar 18 anos, não esperar Dom Pedro completar 18 anos, e foi uma bagunça danada que tornou o movimento politicamente fraco. E isso fez com que a repressão governamental fosse ali instantânea, imediata, Zé Fini. A outra revolta que nós vamos ver aqui agora é a revolta do Sabinada, tá? Na Bahia. Essa revolta iniciou no ano de 1837, tá? E então dentro do contexto político aí da regência ainda do Feijó, né? Feijó estava ali na regência ainda. Foi uma rebelião, né, de caráter elitista, ok? Então ela foi liderada por um cara chamado Francisco Sabino, por isso o nome Sabinada. Então ela foi idealizada então por um médico denominado Francisco Sabino, que defendia a instituição de uma república na província da Bahia até a maioridade do príncipe Dom Pedro. Dom Pedro ainda era um menor, né? Então ele não tinha alcunha para se tornar ainda imperador. Ele só torna-se imperador, lembrando, com o golpe de maioridade de 1840. Bom, este movimento ele conquistou o apoio, né, de fazendeiros, né, os fazendeiros, eles estão conseguem então ter esse aporte, desse apoio desse grupo elitista dos fazendeiros aí, e tem um projeto de estabelecer então a tomada de poder de Salvador, tá? E começa então aí o imbróglio e eles conseguem instituir ali a tomada, né, de Salvador, né, no ano de 1838. Eles conseguem tomar a cidade de Salvador. E aí começava a constituição da tal República Provisória até a maioridade de Dom Pedro. Bom, começava então a pensar na constituição dessa república, só que aí já começa o primeiro atrito interno, tá? E esse atrito interno diz respeito à manutenção da participação dos fazendeiros no movimento. Por quê? Porque havia uma situação direcionada à questão escrava. Os fazendeiros não aderiram à causa escrava de libertação. Né? A Bahia, lembrando, era o estado mais negro e mais escravocrata do Brasil. Né? E já tinha, né, passado por uma revolta anterior que nós vamos ver daqui a pouquinho. E, então, os fazendeiros não aceitam a proposta de estabelecimento de princípio da liberdade aos escravos. Então, os fazendeiros que participavam do movimento da Sabinada, abandonam, né, o movimento por não aderir à questão escrava. Bom, o governo central, em 1838, né, como de praxe, envia para a Bahia tropas para reprimir o movimento. Esse movimento, então, assim como os demais, né, desse período, passarão por um processo de repressão que vai estabelecer o fim da revolta. Tá? O que fica, né, dessa revolta da Sabinada? É que Francisco Sabino, né, o líder, ele tinha um ideal republicano. Ele tinha em mente um ideal de constituição de uma república. E isso começava a aparecer em muitos cenários no Brasil. Né? Este grito pela libertação, esse grito pela a república. E o movimento da Sabinada, ele trouxe essa bandeira bem forte, né, para o interior do movimento. Então, diferente da Balaiada, a Sabinada tinha um projeto político. Um projeto político de constituição de uma república, mesmo que essa república fosse uma república provisória, até, né, se chegar à maioridade do príncipe Dom Pedro. Mas havia um projeto político. O que enfraqueceu a revolta foi, né, o rompimento dos fazendeiros em relação à questão escravocrata. Então você tinha esse cenário escravocrata que não agradou os fazendeiros e eles não continuaram no movimento, gerando então um enfraquecimento desse processo todo, ok? Mas
o ideal republicano estava presente aí, o que é algo que nós temos que considerar. Esta então foi a revolta da Sabinada, que terminou no ano de 1838, também por ação da repressão do governo central. E a última revolta da aula de hoje é uma revolta escrava, a revolta dos malês, tá? Bahia, essa revolta aconteceu também na Bahia, e ela é um movimento de escravos africanos conhecido como malês. Esses escravos recebem a denominação malê porque eles tinham a formação muçulmana e também sabiam ler e escrever. Tá? Então foi um movimento escravo liderado por escravos muçulmanos que tinham como principal objetivo estabelecer a libertação dos negros na Bahia. Tá? O movimento dos malês, tá, ele começa com um movimento de extrema violência. Os escravos, né, os escravos de malês, eles vão, né, estabelecer saques de armas e munição para estabelecer um processo de luta contra os donos de escravos. Eles se armam até o dente para lutar contra os donos de escravos e assim estabelecer a libertação desses negros, tá? Só que foi um movimento que logo de cara, né, trouxe vamos dizer assim, um aparato de medo, de temor para as autoridades locais, que automaticamente eles iniciaram um processo de perseguição e repressão a esses revoltosos aos escravos. Por quê? Porque a galera da época temia que o movimento escravo dos malês, a revolta escrava dos malês, pudesse ganhar uma concepção maior, não ser apenas um movimento que busca a idealização da liberdade dos escravos mediante o uso da violência. Não, eles temiam que o movimento dos malês se tornasse algo maior, se tornasse um movimento de independência, né? Um movimento de independência inspirado num movimento de independência da América Latina organizada por negros escravizados, que é o movimento de independência do Haiti. Então as autoridades locais e as autoridades governamentais do Brasil, do governo central naquela época, temiam que, né, os malês pudessem transformar essa revolta escrava em busca da libertação em um movimento de independência inspirado no movimento do haitiísmo. E assim estabeleceram a República Negra no Brasil, né? Então, por isso que instantaneamente trouxeram um aparato de peso de repressão para reprimir esses revoltosos. E os negros foram capturados, né? Sofreram com açoites em praça pública e fuzilamento. Muitos desses negros negros de malês que participaram do movimento foram capturados e fuzilados em praça pública. Né, foi algo, né, a revolta dos malês, que é até certo ponto muito pouco falada, ela trouxe um pânico do tamanho do território brasileiro para os governantes do Brasil. Porque era, vamos dizer assim, um princípio de um movimento que poderia crescer e transformar este país em um país liberto e sob a chancela dos negros, né? Bom, poderia ter tomado o mesmo caminho do Haiti, virado, né, né? Mas, né, era algo significativo, porque eram os escravos se rebelando contra autoridades governamentais, contra autoridades donos de terras, e algo que até então se não tinha visto no Brasil, né? Desde o quilombo dos Palmares, etc., você não tinha visto um movimento de resistência política em busca da libertação dos negros tão forte. E era século XIX, e aí não era apenas um movimento que, a princípio, buscaria a liberdade dos negros. Poderia se transformar em algo maior, e por isso da repressão ser tão violenta e instantânea, né, no que diz respeito ao contexto da revolta dos malês, que foi totalmente eliminada, né, com este aparato violento do governo central, do governo brasileiro. Ok? Beleza. Então, terminamos aqui a proposta, né, das 3 revoltas de hoje. Na próxima aula nós falaremos de outras 2 revoltas. A revolta da cabanagem, tá, no Grão-Pará, na região da Amazônia, e a revolta farroupilha
no Rio Grande do Sul. Até a próxima, abraços, fiquem bem, se protejam, fiquem em casa.